Olá, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos estudar agora outro sujeito processual, Ministério Público, tá? Fizemos considerações importantes nos sujeitos processuais lá do juiz. Falamos em impedimento, suspeição, incompatibilidade. Um vídeo muito importante. Ele ficou um pouquinho longo, mas ele é muito importante, tá bom? É isso aí. Vou compartilhar a tela aqui e bora lá. Promotor de Justiça. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ó, Ministério Público. Gente, o Ministério Público, ele é o titular da ação penal pública e ele é, ao mesmo tempo, fiscal da lei, beleza? O que significa isso? Então, vamos lá. Gente, ele é o titular da ação penal pública. A ação penal, ela não consta em alguns editais, tem edital que consta no tópico ação penal, aí você tem que estudar com profundidade, e tem edital que não consta ação penal. Mas você tem que ter a noção. Gente, a ação penal, ela pode ser pública e pode ser de iniciativa privada, beleza? Quem promove a ação penal pública? O Ministério Público. Quem promove a ação penal de iniciativa privada? O querelante. A vítima tem de contratar um advogado para processar o querelado. A regra, gente, é a ação ser pública. A regra. E mais, a regra é a ação ser pública incondicionada. O que significa isso? O Estado vai agir incondicionadamente, independentemente da vontade da vítima, de qualquer condição. Legal? A exceção é condicionada. A representação, condicionada à requisição do ministro da Justiça, tudo bem até aqui? E regra também é privada. Então, lembra que nós falamos lá no vídeo de sujeitos processuais juiz, o nome da petição inicial de uma ação penal pública é denúncia, o nome da petição inicial de uma ação penal privada é queixa. Tanto é que quando a gente estuda o rito, inclusive tem vídeo, uma playlist só de ritos, qual o primeiro ato do rito? Oferecimento da denúncia ou da queixa. Queixa é a petição inicial de uma ação penal privada. Mas muito bem. Gente, é o seguinte, ó, o promotor de justiça é titular da ação penal pública. Isso é muito importante você saber. Seja incondicionada, seja condicionada à representação, seja condicionada à requisição, pouco importa. Ele é titular da ação penal pública, beleza? E ele é fiscal da lei. O artigo 257 fala: ao Ministério Público cabe promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Se colocarem exclusivamente, está errado. E cabe a ele fiscalizar a execução da lei. Se ele é um representante da sociedade, legal? É muito importante ele fiscalizar a correta aplicação da lei. O artigo 258, ele fala: os órgãos do Ministério Público não funcionarão nos processos em que o juiz ou qualquer das partes for seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, linha reta ou colateral até terceiro grau, inclusive, e a eles se estendem, no que lhes for aplicável, as prescrições relativas à suspeição e aos impedimentos dos juízes. Eu te convido, inclusive eu vou deixar o link aqui do vídeo de sujeitos juiz. Nós estudamos naquele vídeo as causas de suspeição e as causas de impedimento, beleza? Muito importante. Tudo que nós falamos de suspeição e impedimento para os juízes, você vai copiar e colar para os promotores de justiça, beleza? Muito bem. Gente, na esfera penal, o promotor de justiça, ele é titular da ação penal pública. Ah, mas na lei é privativo. Se cair texto de lei é privativo.
Então, é dele, o exclusivamente. Por quê? Porque eu, por exemplo, não sou promotor, eu não posso processar uma pessoa, salvo se o promotor perdeu o prazo, aí tem ação subsidiária, tá? Tá lá no 129.1 da Constituição da República, beleza? Muito bem, vamos voltar aqui. Na ação penal de iniciativa pública e, mais especificamente, na ação penal de iniciativa privada, ele vai atuar como fiscal da lei. Nossa, mas ele é fiscal da lei na pública também? Sim, ele inicia a ação penal pública. Se no decorrer do processo ele verificar que o camarada é inocente, ele vai pedir o quê? Absolvição. Imagina o juiz condena a pessoa. Ele, como fiscal da lei, ele vai fiscalizar a correta aplicação da lei, tudo bem? Mas, mais especificamente, na ação penal privada, ele é fiscal da lei. Gente, quando a gente fala em Ministério Público, o Ministério Público tem alguns princípios institucionais que você vai aplicar na carreira, tá bom? Primeiro princípio é unidade e indivisibilidade. O que significa isso? Significa o seguinte, que o Ministério Público é uma instituição una e indivisível. Una e indivisível. Ela possui representantes, né? Os promotores são representantes do Ministério Público. Tanto é que eles falam em nome da instituição. Se um promotor de justiça fizer uma audiência, né, outro promotor de justiça pode fazer outra audiência. Por quê? Porque é o Ministério Público que está presente. Tudo certo até aqui? Importantíssimo você saber. E independência funcional. O promotor de justiça, ele não está vinculado, pessoal, né, a órgão algum. Isso é muito importante. Nem a qualquer poder do Estado. Ele não pode se inclinar a motivações políticas, etc. Por quê? Porque ele é um promotor de justiça. Isso é muito importante porque às vezes ele tem uma convicção X e o colega dele, outro promotor, tem uma outra convicção. Só que ele é independente, ele tem a convicção dele, ele não está vinculado. Ele vai atuar de acordo com a convicção dele. Isso é muito importante. Mas decore, o Ministério Público, o promotor de justiça, né, representante do Ministério Público, é o titular da ação penal pública e fiscal da lei. As causas de impedimento e suspeição você vai aplicar aos promotores de justiça. Fechou? É isso aí, tudo de bom, bons estudos, até o próximo vídeo.